Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Everton das Seis Formas, que ele vai nos contar toda a trajetória dele de empreendedor, tanto em Charqueadas quanto em outros locais do estado. Tudo isso logo depois da vinheta. Sempre que você usa o seu cartão Sicredi Black, se aproxima de experiências exclusivas. No dia a dia e no melhor dia, conte com Sicredi Black. Sicredi é ter com quem contar. Este programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, A Vitrine do Doce, Malte Puro Cervejas Especiais, Gabriela Medeiros Designer, Meni Arquitetura e João Aze Quiropraxista. Links na descrição. Então, agradecer aos nossos patrocinadores, graças a eles que esse programa continua no ar. Lembrando que aqui no canto tem um QR Code, é só apontar o celular ali, que acessa todas as redes sociais deles, entrem lá, confiram. Everton, então, vamos começar para talvez meia dúzia de charqueadenses que ainda não te conheçam. Te apresentem e apresentam Seis Formas para nós. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Fala, galera, né? De verdade é uma honra estar aqui, né? Depois de alguns convites, eu não consegui comparecer, perdão de verdade, mas muito feliz mesmo, Rafa, Thiago, Gabi, né? Uma honra estar aqui, né? E contar um pouquinho da minha história para vocês, a gente trocar também essas experiências, que de verdade, além de muito feliz em estar aqui, sou fã de vocês, porque esse projeto é demais, a gente vê muitos projetos assim na internet, de pessoas, né, de longe, e nós temos do nosso lado aqui, né, dois caras aí que estão fazendo isso e com uma excelência fantástica, de verdade. Muito feliz em estar aqui e vamos contar um pouquinho dessa história aí do Everton e das Seis Formas. Obrigado, e o Everton é verdade, né? Que desde o início tu é um dos seguidores lá, né? Isso é verdade mesmo. Um dos primeiros seguidores nossos. Com certeza. Sou muito fã desse trabalho e gosto muito disso. Vou ser bem sério pra vocês, gosto muito disso, gosto muito de conversar, de falar. E a gente todo mundo passou, né? Teve essa onda aí, depois pós-pandemia, que eu acho que o digital, que as redes sociais, né, ajudaram muito. Mudou pra todo mundo, né? Mudou pra todo mundo. E aí, pós-pandemia, todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que, no seu negócio, né, inserir, né, Instagram, Facebook, e esse trabalho que vocês fizeram, né, com certeza ganha proporção maior. Então, quem não tá hoje na internet, né, meninos, não adianta. A gente teve que se ajustar para isso. É igual no programa anterior, o Thiago até comentou com o convidado que antes da pandemia tinha empresários aqui que não trabalhavam nem com delivery, que não achavam que não compensava. Verdade. E eu acredito até, e tu é a pessoa que melhor pode falar isso, quando, por exemplo, tu preza pela qualidade do teu produto, com certeza que tu prefere vender lá e não delivery. Porque, cara, vai entregar, o motoboy vai pegar, vai demorar até chegar, a pizza já não vai ficar quentinha do jeito que a gente consome lá. Tem diferença, claro que tem. E as pessoas nem sempre têm essa... de pensar, né? Nisso. Tipo, pô, mas a pizza tá fria, vai reclamar com o cara. Tá, mas tu entregou ela quentinha, né? Então tem toda uma questão de logística. Meninos, como vocês falaram, vamos lá então. Pra quem não me conhece, né, sou Everton Corrêa, hoje sou proprietário da Seis Formas Pizzaria. Tenho 35 anos, não parece, tá? Mas eu tenho apenas 35 anos. Eu sou casado com a Camila, pai de 2 filhos, Teodoro e Antonella. Teodoro tem 12 anos, a Antonella com 3. E tô há 10 anos já nesse ramo de restaurantes, né? Não comecei aí, né? Lá muito jovem sim, trabalhei de garçom na própria Seis Formas, na Seis Formas original, que eu acho que isso que é importante a gente contar essa história. Depois fui vendedor, depois me formei em eletromecânica, processos gerenciais, fui 6 anos metalúrgico. E fui 6 anos metalúrgico lá, né, no início. Sempre no forno. Sim. Viu? Ali. Sim. E depois, no ano de 2014, para ser mais exato, tive um convite de um grande amigo hoje, do Maurício, para trabalhar nesse ramo de restaurantes, né, lá no Rio. Então, tive 5 anos lá, fazendo parte, né, da gerência, do início do restaurante. Foi quando eu me encantei também pelo ramo e aí não surgiu, na verdade, a vontade de empreender e de ter o meu negócio.
Então, a Seis Formas, meninos, tá com 32 anos, quase a minha idade. Seis Formas inicial, quem todo mundo conhece, foi criada pela família do Antônio Ernesto e da Sandra dos Pires, que foram quem deu início, né? Foram os precursores das Seis Formas, os criadores, na verdade, das Seis Formas. Eu hoje sou casado com a sobrinha, com a Camila, né? Então, trabalhamos lá nas Seis Formas, todo mundo, família toda, restaurante de família é assim, né? Sim. Todo mundo trabalha. E no ano de 2019, no ano 2020, bem pandemia, pós-pandemia, ali, né? Surgiu essa vontade, me deu essa vontade e a oportunidade de seguir, né? Com as Seis Formas. Então, foi quando eu, vamos dizer assim, não aceitei, mas eu, né, dei início a esse desafio que foi, né, criar de novo, né, trazer de volta as Seis Formas. No primeiro ano foi só delivery, então trabalhei um ano só com delivery, ajustando a casa, porque lá é um casarão, você sabe, né, um casarão antigo, a gente foi ajustando a casa, alinhando as coisas. Depois de um ano de delivery, aí sim, já estamos há 4 anos nesse formato presencial, lá das Seis Formas Pizzaria, trabalhando muito para entregar para vocês a melhor pizza possível. E com certeza deve ter dado um medinho ali no início, porque não é só começar do zero, né? Tu tinha que manter uma imagem, tu tinha que manter um padrão do nome, né? Porque com certeza é a pizzaria mais tradicional de Charqueadas, óbvio, né? Isso aí é fato. Da região, será? Talvez? Eu não Por sei. tempo, acho que talvez sim. Não, eu não sei se a pizzaria conceito, Thiago, mas uma das mais antigas ela é, né? Né? Então, com certeza, sempre se falou em Seis Formas, sempre foi isso. Uma pizza de qualidade, um bom atendimento. Então, tu falou do medinho. Não, no início não deu medinho, dá até hoje, tá? Todo dia é um desafio. Todo dia é um desafio pro meu ramo, tá? Pra esse ramo de alimentação, é diário, um desafio diário. Hoje eu posso falar pra vocês, eu tive essa semana uma conversa com um grande amigo, que eu sou um dos mais novos, eu sou um dos mais velhos da nova geração. Porque restaurante, a gente conhece, geralmente é um restaurante familiar, um restaurante que já tem um dono há muitos anos, ou que está há muito tempo no ramo. Podemos falar Maurício do Rio, aí tem a Oficina do Lanche também, que eu digo que somos novos, somos jovens, né? Mas que já estamos aí há 10 anos nesses ramos. Então eu sou um dos mais velhos da nova geração, que enfrenta desafios todo dia. É desafiador? É trabalhoso? Mas a gente vai falar muito sobre isso aqui. Eu vim, na verdade, para falar isso, mas é um desafio diário, Thiago, sabe? Um desafio diário que todo dia é um dia. Um restaurante, diferente de talvez alguns outros ramos, tem que vender, óbvio, tem que vender, mas dentro de um restaurante você trabalha com margens pequenas, tem que ter cuidado no caráter de investimento, cuidado no caráter cultura. Isso é uma coisa muito importante para se falar também. Então é um desafio diário. São produtos que perecem rápido, Nossa. então também não adianta... deu uma promoção, vou comprar para 6 meses. Não, tu vai comprar. Tanto que hoje restaurante, dependendo do restaurante, não é vantagem tu trabalhar com estoque, né? Então, porque estoque tu acaba imobilizando um dinheiro ali e, mas eu comprei um produto com um valor muito abaixo, mas enfim, ele vai ficar muito tempo parado e vai perder qualidade. Exato. Que não é o nosso caso. Eu trabalho com produtos frescos, né? Insumos, carnes, nossa farinha é importada, o azeite é importado, o molho é importado, então não tem o porquê e ter, né, esses produtos em grande estoque parados lá, porque vai perder qualidade. Então não é essa a proposta. Mas aí a importância de tu ter o controle na palma da mão, né? Porque se sair uma coisinha fora ali, já o teu planejamento já foi por água abaixo. Imagina. Hoje, o problema bom é quando vende muito, né? E aí, é porque eu trabalho com estoque semanal. Então, acabou porque vendeu muito, então esse é um problema bom. Então a gente acaba tendo um custo maior de talvez pegar o meu carro e eu ir lá no fornecedor buscar, porque ele me entrega somente em um dia, uma data, né, já organizada. Mas esse é o problema bom. Sabe? Porque vendeu bastante, vamos lá. Tu quer enfrentar ele? Eu queria que toda semana fosse assim. Nem sempre é, mas, né, esse é o problema bom. Prefiro assim do que manter um estoque alto, parado e perder qualidade. Então isso... eu não abro mão e sempre foi e sempre vai ser assim as Seis Formas, sempre zelando pela qualidade do produto. E como que é assim pra ti grandes momentos de não sei a palavra correta assim, mas vamos usar recessão, né? Que todo mundo se ressente disso assim, né? O dinheiro tá difícil, a galera já não sai tanto como antes. E todo mundo sente isso, né? Eu acho que aqui na região, em qualquer lugar... A nossa região, por ser uma região mais empobrecida, assim, sempre sente muito. Sim. E o ramo, assim, da alimentação, ela sente, porque, no caso...
Pô, a pizza, por exemplo. Pô, se eu tô sem grana, a pizza já fica pra depois, Vou né? cortar. Se der, vou cortar. Cortar. E aí o enfrentamento é outro, né? É promoções, é de repente explorar mais as mídias sociais. Como é que tu lida nesses momentos, assim, que são cada vez mais comuns, né? Muito. Mas vou dizer uma coisa pra vocês, sem hipocrisia nenhuma. Desde o início, quando eu tive a ideia e a vontade e a oportunidade, né, de novo, graças lá ao Antônio Ernesto, o Ernesto, de voltar com as 6 formas, eu não poderia, e eu tenho isso até hoje, eu não poderia ser só mais um, sabe? Porque hoje nós temos na cidade 13, vocês podem pedir para 13 lugares pizza, ok? Tudo isso? Dessas 13 lugares, 3 lugares que fazem pizza, 5 são restaurantes presenciais, assim como as 6 formas. Todos os meus amigos, inclusive tragam a galera toda aqui, sabe? Eu acho que isso é importante, a classe é importante estar aqui. Só que eu não poderia abrir um restaurante para ser igual aos outros. Porque aí sim entraria a questão que eu ia só dividir, né? Uhum. Dividir o público, dividir fatia, como chamam, né? Trazendo pro lado da pizza. Literalmente. Então eu tinha, desde o início, e tenho isso em consciência, que eu tenho que ter um produto diferente. Para poder, não é competir, para poder te oferecer um produto diferente. Porque tu não vai comer a pizza das 6 formas todo dia. Ninguém vai. A gente come, né, galera? Ninguém vai. Mas ninguém vai comer todo dia. Aí Só- vai ter um só dia que que tu não. vai querer com a tua patroa, com a esposa, vocês vão querer um jantar. Pô, hoje vamos pedir das 6 formas. Não, hoje eu quero um rodízio. Hoje eu quero comer o bastantão, quero tomar um chopp com a galera, vou sair com os amigos. Enfim, tem as opções das outras pizzarias. Não, hoje eu quero um sushi, tem a outra opção. Hoje eu quero uma carne, tem também um restaurante lá que serve carne. Então eu tinha que ser diferente dos outros. Desde o início foi assim. E é assim também nesse caráter. Quando a gente enfrenta dificuldades, que não foram... Apesar de 5 anos, já teve ali uns 3 momentos de muita estabilidade. A gente tem que, de novo, eu faço isso. Paro, penso, opa, qual é a real, né? Qual é o propósito da empresa? Eu nunca fiz isso, tá, meninos? Promoção. Porque promoção, no início, foi importante para que o pessoal conhecesse a pizza. No início, tinha lá no delivery, pedia uma pizza e ganhava uma fatia doce. Com a margem hoje dentro de restaurante, eu não ganhava nada para entregar para o cliente aquilo. Só que eu precisava que chegasse até o cliente. Só que chega um momento que é uma empresa, a gente precisa monetizar, precisa, né? Porque uma empresa pequena como a minha, ou como uma grande, gigante, como é que funciona? Controla a entrada e saída. Mano, tem que entrar mais do que sai e é esse o game. Então, no início foi preciso. Agora eu não faço tanto, de verdade, eu vendo qualidade, atendimento, nós temos hoje alguns produtos que eu faço pizza pro cliente na casa dele, sabe? Então a gente vai com a equipe até a casa do cliente. E o cliente que hoje é 6 formas, ou que já provou, que comeu, sabe isso. Sabe que a gente trabalha e zela muito pela qualidade. Então, assim, eu insisto muito e trabalho muito na rede social, na divulgação. Para chegar onde eu ainda não cheguei, para quem ainda não viu, conheça as 6 formas. Agora, o caráter realmente de promoção, com uma palavra bem feia, até prostituir o produto, não é legal. Não é legal porque a gente já viu vários exemplos, que nem eu, de pequenos donos de restaurante, acabar fechando, inclusive, as portas, porque prostituiu demais o produto, segregou demais e na hora que precisou, né, não tinha fluxo de caixa, não tinha poder de compra, porque, sabe? E é um ramo que, infelizmente, acontece muito. Essa palavra também é feia, de quebrar. Quebra muito. Quantos restaurantes a gente já teve na cidade que abriu, fechou, porque não é isso. Não é a promoção que vai fazer o teu restaurante alavancar. Muito pelo contrário. Né? A promoção é boa para te ser conhecido. Mas, de novo, aí, respondendo a tua pergunta, eu insisto muito na divulgação. Quando acontece e agora a gente está num momento bem né, de oscilação, o que eu estou fazendo? Estou aparecendo para mais pessoas. Tentando chegar aonde eu ainda não cheguei, vendendo para quem eu ainda não vendi. Porque o público que compra, esse a gente cuida muito. Isso é muito importante também para o nosso ramo. Aquele público que é 80-20, 80% do teu faturamento é responsável por 20% de clientes. O dia que eu escutei isso numa aula, uma videoaula, eu ri. Falei, pô, que isso, cara? No outro dia eu cheguei na empresa, que eu trabalhava na época, parei tudo que eu tava fazendo, vamos pegar os últimos 30 dias, quem tá comprando e o valor que tá comprando. Deu exatamente isso. Deu, pra não dizer que não deu 78, 22. Sim, mas mano, então, cuida do cliente que já é da casa, aquele que já te prestigia, e aí sim, tenta vender para mais clientes, né, para te aumentar a tua venda, mas sempre cuidando daquele que já é de casa. E isso a gente não abre mão nunca de fazer, e não vou abrir nunca. Até porque uma coisa que... Agora,
quando esse programa for ao ar já passou um tempinho, mas andou dando umas tretas em São Jerônimo, falando mal dos empresários de lá e coisa. E aí o pessoal comentando, mas eu fui mal atendido em tal lugar, fui mal atendido em outro lugar. E isso é uma coisa que às vezes o pessoal não se liga, né? Tipo, hoje em dia, pra boa parte da nossa população, sair é caro. E comer fora de casa é caro. Sair num show é caro. Ir ao cinema é caro. E aí, tipo assim, a pessoa vai num lugar ainda e vai ser bem atendido, não vai ser acolhido. É uma coisa que, na hora que o cara for de novo, assim, não vou ali. Não vou ir. E o cara não senti nada lá, então vou lá no outro que me cumprimenta, me chama pelo nome, coisa, sabe? E eu vou falar uma coisa, Rafa, complementando o que tá dizendo. O palavra caro que tu usou. E eu vou bater muito nessa tecla porque eu tenho que vender aqui, né? É a oportunidade que vocês estão me dando. Sabe o que é caro, Rafa? Caro é tu sair pra comer, tu e tua esposa, comerem um produto ruim ou forem mal atendidos. Isso é caro. Sim. Agora, se tu sair, mano, eu falo por experiência minha. Pô, às vezes a gente vai e come uma coisa fantástica, mano. Alguma coisa, às vezes, que tu nunca provou, mano, tu não vai nem querer saber do valor. Ou isso, claro que percentualmente, dentro de uma renda familiar, conta. Isso, isso que eu tô dizendo, é pela visão da renda familiar. Tu já né? sai pra comer, tu sabe que tu vai Exato. ter um investimento pra isso. Mas tu pensa assim, tipo... Mas é isso. Isso me satisfez, né, cara? Foi bom. Não, Não exatamente. vem frustrado. O brabo é quando... Mas é isso que eu digo. Hoje em dia, como tu falou, da renda familiar, a pessoa tá pensando muito mais antes de sair comer. Com certeza. Sabe? É isso que eu tô Pra dar o tiro certo. E ela tá receosa, né? Isso, Na nossa região é receosa. E aí, não quero criar nada aqui, nada de adversidade com ninguém, mas nós estamos na região carbonífera, tá? A gente sabe do potencial da nossa região, 150 mil habitantes, mais ou menos, né? Isso. Eu tenho um restaurante aqui com 80 lugares e São Jerônimo agora com 36 lugares. Então, eu não vou conseguir atender todo mundo. Né? Nem dá, não tem condições físicas de atender todo mundo. Só que a gente tem que entender que o cliente tem que ser bem tratado, tem que ser bem atendido, e aí entra para a questão de cultura. Eu não sou exemplo nenhum, tá, meninos? Eu falei agora, a gente estava junto numa reunião que eu fui convidado, que a gente tem uma comissão agora na cidade, na região. Não sou exemplo de sucesso, principalmente sucesso financeiro, para ninguém. Mas eu sou um exemplo de perseverança, de trabalho. Falo para todo mundo e repito às vezes dentro de casa. Cara, muita gente é muito boa, mas eu trabalho pra caramba, sabe? Pode ser bom, pode ser e colher uns frutos demais, mas eu trabalho pra caramba, cara. Eu trabalho das 8 da manhã até as 2, 3 da manhã, se for preciso, no outro dia de novo. Às vezes sou ausente em casa, né, com a família, mas eu trabalho pra caramba. Então, assim, eu sei quais são os problemas que a gente passa e quais são os nossos problemas. Poxa, hoje tu vai em qualquer comércio, tu tem que ser bem atendido. Porque a partir do momento que tu tem um comércio aberto ao público, tu tem que atender bem. Então, a gente não pode, e é o que acontece na grande maioria, os meus colegas empreendedores e essa galera que está na batalha todo dia, e nós estamos numa batalha diária, é esperar que a gente contrate alguém que vai resolver nossos problemas. Então, não tem. Esse profissional hoje não tem, então o que a gente tem que fazer? Treinar. Hoje, uma empresa sem cultura, ela não vai crescer. Eu tenho lá no nosso restaurante uma gerente, a Rita, um grande abraço para ela, Leonardo, João Derley, que são os garçons do restaurante, que nós temos um formato de atendimento, uma cultura de atendimento, e todos eles estão comigo já há 2, 3 anos, a Rita há 5, são pessoas que juntos, né, eu moldei para que se chegasse no perfil que eu quero que atendam dentro do restaurante. Hoje eu não consigo mais fazer isso, porque eu já tenho eles que o fazem. Assim como na cozinha. Eu não sou o melhor pizzaiolo do mundo, mas eu sou um bom pizzaiolo. A pizza das 6 formas hoje foi, né, muito mérito meu que eu moldei ela. Eu fui para a Serra Gaúcha, aprendi lá, né, formas de fazer a pizza, treinei lá, fiz treinamentos lá, vim para Charqueadas, aperfeiçoei essa pizza e hoje é que eu sirvo. Então, os pizzaiolos que trabalham nas 6 formas, no início lá, foram os 3 primeiros, meus pupilos que eu falo, né, eu que treinei a galera para fazer nesse formato. Hoje eu já não faço mais isso, porque eu tenho lá meus 2 pizzariolos que treinam a rapaziada nova que entra quando entram. Porque é uma equipe pequena, é uma equipe fechada. Então, assim, tem que ter essa cultura na empresa. Não pode, a não ser que tu pague um profissional de alta performance para vir para dentro da tua empresa e resolver teus problemas. Mas hoje no meu ramo, tá? Que, de novo, sou um pequeno empreendedor, Sim, não existe essa possibilidade. Exato, com a margem pequena Não existe tem essa como... possibilidade de eu pagar, gostaria, tá? Pagar um profissional 15, 20 mil reais pro cara vir e resolver, mas ninguém consegue isso hoje. Então, a gente tem que ter a cultura de treinar.
Não adianta depois, porque não tem gente, né, na região. Não tem mesmo, galera. Então, se a gente já sabe o problema, vamos resolver ele, né? Vamos na raiz, E isso, de novo, com os 10 anos que eu tenho, com o período que eu tive no Rio, foram coisas que eu fui identificando e hoje eu trabalho dentro da empresa, eu trabalho dentro dos 2 restaurantes, né? Que é o treinamento de equipe. Não tem, senão... E antigamente tinha um mito, assim, né, Everton? Eu acho que era um pensamento mágico das pessoas, assim, do tipo assim, eu vou ser o empreendedor, eu vou ser o dono, fiz o investimento, botei as pessoas pra trabalhar, mãozinha cruzada, vou ficar no balcão conversando. Essa semana tive a mesma conversa que nós estamos tendo agora com 2 amigos empreendedores da região também. Isso não existe mais. E também outro problema que está acontecendo muito, sabe qual é, Thiago? A gente está vendo internet. Tomara que aqui chegue num podcast, como é que é o nome de uns podpá e uns pica. Vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para isso, eu vou estar torcendo aqui por vocês para isso. Só que hoje ainda não é. Nós temos que saber da realidade que a gente está e aonde a gente pode chegar. O problema, Thiago, é que a gente, empresário, tá? Empreendedor. Eu não sou empresário porque eu não tenho dinheiro. Empreendedor. Vê muito internet, vê muito cursinho, vê muito... Não, saia, vai viajar, vai dizer... Caramba, sai do teu emprego, sai lá da tua empresa, sai pra te ver. Fica 6 meses longe da operação, pra te ver se não vai quebrar a empresa. Vai quebrar, porque tu é responsável diretamente pelo funcionamento da empresa, seja financeiro, seja operacional, a não ser que... De novo, tu tem a condição de pagar um profissional de excelência para assumir essa bronca, que não é o nosso caso, não é essa bandeira, né, que o que a gente está falando da região aqui. Não existe, a não ser grandes empresas, que aí sim, tu não tem como fazer tudo. Isso aí não existe essa condição. Mas sair, que nem tu falou, agora botei lá o restaurante, lá em Canela, lá, né, me quebrei, deu errado, mas não foi por isso, não foi porque eu não estava lá, foi porque eu fui jogar um jogo exatamente que eu estava jogando aqui e não deu certo. Entendeu? Nunca saí da minha operação. Mas um conselho, não sai, mano. Ou então vai fazer outra coisa. Mas da mesma forma, mas tu era um só, né? Por mais que tu tivesse todo dia nos 2 lugares, digamos assim, vai ser complicado. Tu não vai conseguir fazer com a mesma desenvoltura, porque é chão, né, cara? Muito, muito. E foi um dos motivos, né? O que aconteceu com a 6 Formas, 3 anos aberta, graças a Deus, né? As coisas acontecendo no caráter... Pizza boa, o cliente elogiando, o fluxo de cliente legal, vou ampliar, vou dar um passo, né? E aí foi quando eu decidi fazer esse investimento na Serra, né? Foi lindo, tá? O restaurante foi bem bonito, eu comprei um restaurante pronto lá, trabalhei exatamente 12 meses. Mas o que aconteceu, na verdade não aconteceu. Canela, né? Pra quem não sabe, a gente teve lá em Canela 12 meses, muitos restaurantes, fluxo de pessoas até bastante, mas é um outro jogo, um outro game. Lá o problema não é esse, né? Um outro game, custos muito altos, sabe? Muito altos mesmo. E uma questão que eu fui pra Canela pra tentar replicar o que eu já tenho em Charqueadas. E lá o jogo é outro, sabe? Lá o jogo é outro, lá o jogo não tem que ser a melhor pizza. Tem que ser o restaurante que mais vê. As pessoas têm que te enxergar, as pessoas têm que te ver, tu tem que estar muito na internet, tu tem que estar muito... E era um jogo que eu não sabia jogar, sabe? E aí foi que 6 meses, 8 meses, 10 meses. Quando deu o 10º mês, eu tomei a decisão. Falei, gente, não tem mais condição, né, física e financeira de permanecer. Então aí eu organizei tudo, fechei com 1 ano, né? 1 ano, fechei e voltei, vim embora. Realmente vim embora porque pesou tudo. A parte financeira, pesou a parte longe da família, principalmente, filha pequena, né? Eles precisando muito de mim, eu não estava aqui porque eu estava uma semana lá, uma semana aqui. Eu estava nessa ponte aérea. Ponte aérea não, ponte de carro. E o custo muito alto. Eu falei, não, quer saber? O desgaste tava demais. Aí viemos embora, encerrei lá. E aí trouxe... Na verdade, eu tentei vender lá do formato que eu comprei. Tive até algumas possibilidades, mas optei em não. E aí trouxe o restaurante de lá para São Jerônimo. Pum. Hoje a gente já tá com 1 mês. Dia 12 fechou 1 mês. 1 mês já em São Jerônimo, graças a Deus também as coisas acontecendo, né? Aí sim, o jogo que eu me propus lá no início a jogar, o jogo que eu sei jogar, que é a nossa região. Então, e também aí é 15 minutos de carro de um pro outro. E já é um público que tu atende, né? Isso. Sim. Só que é um pouco mais fácil, porque daí não precisam as pessoas se deslocarem de lá pra cá, porque tá ali. Muita gente no início me criticou, muita gente não. As pessoas mais próximas a mim. Mas em São Jerônimo tu vai dividir público. Gente, até vou. Talvez, né? Mas era uma decisão que eu tive que tomar naquele momento. E assim, São Jerônimo tem um baita de um potencial. Eu tenho um carinho enorme por São Jerônimo, tenho, né? A minha família é toda do interior.
São Jerônimo, tanto da família da minha mãe quanto da família do meu pai. Eu tenho um carinho enorme, né, pela cidade, e tem muito cliente potencial, muito cliente, né, que eu fui para lá para isso, na verdade, para atender, para levar a nossa pizza, e muito cliente que de noite me relatava: Everton, eu queria vir uma vez por semana, só que é longe, eu chego em casa, tenho que tomar banho, tenho os filhos, tenho a patroa, tem... aí já... Eu gostaria de ficar um tempinho mais bebendo. Exato, não, aí a gente fala assim: eu vou, mas eu não bebo. Porque daí eu bebo, tem que vir dirigindo, a estrada, querendo ou não, de noite. Sim. É perigosa, né? No inverno, neblina. Vai pegar RS. Então, eu vou uma vez no mês. Mas agora aqui, eu vou uma vez por semana. Então, sim, isso também foi o que... No início ia ser só um delivery, mas aí como já teve toda essa situação do restaurante de Canela que eu trouxe, eu falei: não, quer saber? Vamos juntar tudo isso e vamos abrir de uma vez, né? Startar o projeto. E aproveitando, então, já que o restaurante é recente, onde é que tá o Seis Formas de São Jerônimo? Nós ficamos lá na João Dyson. João Dyson é aquela rua que vai dar lá na praça. Sim. Lá no Sicredi agora. Isso, no Sicredi. Na esquina do Sicredi. Ficou lindo o Sicredi lá, bonitão. A rua do ginásio, né? Todo mundo fala pela rua do ginásio. Número 169. Fica quase chegando, né? Descendo a rua, quase chegando na praça. Eu fico ali a 100 metros da praça. Não tem erro. Pequenininho, sabe? Ficou um restaurante intimista, sabe? Bem bacana. Bem bonitinho mesmo. A gente, né? Com todo carinho e toda a dedicação. Ficamos lá uns 40 dias de pintura, reforma, né? Uma casa antiga. Na verdade, não é semelhante a Seis Formas Charqueadas. Mas também lá é uma casa antiga, um casarão antigo. Então tem o seu charme lá também. E importante é que a pizza tá boa, isso que... E a equipe de lá, tu já tinha ela pronta ou tu teve que treinar? Aí, entrando naquela questão que eu falei de cultura, de equipe, de treinamento. Eu já tinha a ideia de pôr um delivery em São Jerônimo, mesmo estando lá em Canela. Então, meu pizzariolo lá já trabalhava 6 meses aqui. Ele já estava em treinamento para assumir uma responsabilidade de pizzariolo em São Jerônimo. Então, já treinou aqui. Lá eu tenho 2 pizzariolos. E o segundo que está lá também, há 2 anos atrás, lá no início das Seis Formas, trabalhou comigo também, trabalhou 2 anos dentro da empresa, e depois ele saiu, foi pra praia, né, enfim, foi ele e a esposa, agora voltou pra região de novo. Justo nesse momento eu falei: opa, vamos de novo, né, se abraçar. Então, a equipe de cozinha lá já tem uma experiência, a equipe de atendimento, eu tenho um garçom que está lá, ele está em treinamento, porque ele não tinha trabalhado ainda com o restaurante, mas está lá comigo, né? Então, isso dentro de poucos meses aí ele vai estar muito bom no que ele faz. O caixa, a menina que trabalha no caixa também já tinha trabalhado 6 meses em Charqueadas, né? E por motivo de mudança de local, ela foi morar em São Jerônimo, né? Acabou saindo da empresa. E quando eu fui para lá, a primeira pessoa que eu falei, né, com ela, ela agora saiu do trabalho que ela estava e veio trabalhar conosco. Então, já tem uma equipe, digamos assim, não com experiência, mas que já sabe, né, a cultura das Seis Formas. Já está dentro ali, já trabalhou e trabalha hoje. No São Jerônimo, hoje eu tenho um sócio, Leônidas Pradella, o Léo, não sei se vocês conhecem. Hoje o Léo, ele é de São Jerônimo, mas mora em Charqueadas já há algum tempo. Hoje ele é meu sócio lá, hoje ele é meu braço, né, direito lá, nós dividimos as Seis Formas em São Jerônimo, então ele tá lá todo dia, né, desempenhando esse baita trabalho e continuando, na verdade, esse baita trabalho das Seis Formas. Então, não tem erro, quando quiserem experimentar, né, as Seis Formas vai estar de portas abertas. E lá em Canela, tu sofreu muito com a mão de obra? Porque, na verdade, mão de obra não, lá eu acho que é um lugar que é rico, mas a questão da cultura. Muito. De replicar, porque daí é diferente, né? O mercado lá, eles já vão com a cabeça... O que aconteceu lá? Realmente, lá tem muito profissional. Muito profissional. Lá é que tem, né? Lá é que tem. Só que com custo muito alto, né? E os profissionais... É a lei da oferta e da procura, na verdade, né? Lá os profissionais procuram o lugar que mais paga. Simples assim, e tá certo, entendeu? O lugar que tem melhor estrutura, o lugar que tem as melhores condições. Então, eu sofri no início com isso, não que eu sofri, eu tive que investir, eu tive que pagar por isso, entendeu? E realmente, como eu falei, a conta não fechou, e aí eu tive que optar em vir, mas não foi a falta de mão de obra, tá? Não foi a falta de mão de obra, muito pelo contrário. Apesar de eu estar lá, né, semana sim, semana não, mas é que os custos de lá, de verdade, são absurdos, para não dizer enormes. E é legal que as dificuldades, elas são diferentes, mas o nível, de repente, é a mesma, né? Aqui da região... Pra te começar do zero, o Rafael entende muito de comer pizza, tá? Aí ele vai dizer assim, vou abrir uma pizzaria porque eu gosto de pizza. Cara, começa do zero, não conhece ninguém, não tem como. É difícil, tá? Muito difícil. Lá,
Se tu tiver grana, tu vai dizer, não, eu vou fazer acontecer, porque aqui tem gente que trabalha. Mas mesmo assim, manter isso é caro. Muito difícil. Muito. Então aqui é difícil ter o profissional pronto, tu tem que fazer ele, tem que fabricar ele, tem que treinar, moldar. Lá já tem pronto, mas como é que tu vai pagar? Tu tem que pagar por isso. Tu tem que pagar por isso. É muito. E aí, o tempo que eu não tive lá pra criar um profissional, porque o pessoal, cara, é difícil. O E pessoal roda muito, de certo, né? Eu não tive esse problema, eu não tenho, na verdade, esse problema, porque, de novo, pela cultura que a gente tem dentro das 6 formas, tá? Forma de tu contratar, forma de tu treinar, período ali de experiência. Só que lá, por mais que eu tivesse pessoas boas, sabe? E ficaram comigo. Eu tive lá a pizzariola ficou 8 meses comigo, depois ela saiu porque teve uma proposta muito melhor, não tive o que eu fazer, que nem um time de futebol, viu? O cara contratou ela, muito obrigado e tchau. E eu não tive esse problema de rotatividade, até porque o restaurante lá era pequeno, então não dependia de uma equipe muito grande para operar. Lá nós éramos 4 pessoas, né, 5 finais de semana, e eu fazia operação. Como eu trabalho também com à la carte, não é com rodízio, isso me dá essa, não vantagem, mas não precisam tantas mãos para fazer, né, a pizza que a gente faz hoje, diferente de uma pizza de rodízio. Por isso que eu não jogo. E a pergunta que eu mais recebo, né, ainda continuo recebendo semanalmente: quando vai ter rodízio nas 6 formas? Gente, não é essa a proposta das 6 formas, sabe? A gente tem lá as quartas-feiras, que é o festival de pizzas, que é o que mais se assemelha a um rodízio. São 8 sabores, 7 salgados e um doce, que são servidos na mesa, aí num formato quase que rodízio, digamos assim. Mas é o produto que a casa tem. No mais, é realmente o à la carte, porque o rodízio é outro jogo de novo, e é um jogo 3, 4 pessoas circulando para entregar as pizzas, mais os garçom da bebida, mais o pessoal na cozinha fazendo em... É tenso. Então é um jogo que eu não tô disposto a jogar, né? E, de novo, pela questão do público-alvo também. Porque eu acho que hoje toda empresa, todo produto que tu vende, todo o que for, tu tem que ter um público-alvo. Tem que escolher, né? Ou pelo menos direcionar para quem tu vai vender aquele produto, que é o produto das 6 formas. Como assim? Como tem todos os outros produtos. A partir do momento que eu quero ou que eu tente vender para todo mundo, ou agradar todo mundo, cara, a conta não fecha, entendeu? Não existe. Vai perder a cara, né? Exato, perde as características, perde a cultura, perde o porquê que foi criado. E às vezes acaba por não agradar ninguém, né? Porque às vezes, tá quase bom pro meu gosto, mas faltou esse pouquinho. Aí o outro também, pra mim tá quase bom, mas não chegou lá. Mas é aquele restaurante de... Pelo menos eu penso assim, né? Eu vendo isso na imaginação, né? O grande restaurante de praia, assim. Que tu chega e tem, tem sushi, tem massa, tem pizza. Cara, tem tudo. Mas bom mesmo não tem nada. Tu sabe que hoje os restaurantes que mais fazem sucesso são esses. Porto Alegre, vamos do lado aqui. É esse restaurante que tu vai, paga um ticket, um valor único e come de tudo. Mas é que nem tu falou. Até tem uns, tá? Thiago, vou discordar. Até tem uns que são top, né? Tu olha assim. Mas aí eu, com esse olhar de restaurante, tu entra assim e falei, meu Deus, tem 80 pessoas trabalhando, sabe? Um fluxo muito alto, um custo muito alto, só que tem, né? São lugares estratégicos. Sim, mas aí tem uns que são top. Tá, mas quantos restaurantes existem em Porto Alegre? E quantos são top? Aí tu vai ver, a porcentagem dos que são top. É verdade, é difícil. Não difícil. É fácil, cara. E aí, só que lá o público-alvo é esse. Aquele cara que vai vir, vai pagar um ticket, vai encher a barriga, e é bom. Domingo passado nós fomos, sabe? Num desses. E é bom, Só que nem tu falou, tem de tudo. Mas né? Mas tu sabe que a proposta é aquela. É a proposta aquela. É o pato, né, que eu falo. O pato, ele caminha, ele nada e ele voa, mas não faz nada bem, né? Ele vai do jeito que dá. Mas tá lotado e eles têm fluxo, eles têm lucro, porque restaurantes assim dependem de um fluxo grande de rotatividade, que não é o nosso caso. Não é nossa cidade e região, né? Às vezes o pessoal vai nas 6 formas, sexta e sábado, cara, graças a Deus, lotado o restaurante. Às vezes acontece de chegar um casal, um cliente, uma família e não ter lugar, sabe? Às vezes até ficam bravos. Não tem lugar pra mim, Everton. Thiago, desculpa, né? A casa hoje tá lotada, tem um evento, um aniversário, enfim. Mas eu já vejo uma mesinha pra ti, 10, 15 minutinhos, se tu quiser aguardar aqui ou aqui dentro, agora frio, né? Sim. Não quero. O pessoal às vezes fica, né? Fica triste, magoado, mas tem muitos amigos e clientes que aguardam. Não, então vou esperar um pouquinho aqui, eu vou esperar no carro. Pegamos o nome ali no carro e aí tu me chama, alguém me manda um WhatsApp. Então acontece muito. Só que gostaria que fosse todo dia, mas não é. Então, existe o dia segunda, terça, quarta e quinta-feira, que são dias muito ociosos, de um fluxo menor, sabe? De menos fluxo de pessoas dentro do restaurante. E aí esse é onde tu entra
que tu tem que fazer aquele jogo, aquele controle de custo, controle de compra, né? Pra conta fechar, porque senão... Até porque se a gente pegar, por exemplo, toda a população da região aqui, tem bairros de Porto Alegre com mais população que a nossa região inteira. Exatamente. Tu vai num restaurante em Porto Alegre numa segunda-feira, tá lotado, botando gente pra fora. 1.400.000 pessoas em Porto Alegre, né? E Charqueadas nós estamos hoje com, não chega a 40 mil pessoas. Exato. Inclusive, antes de ir pra Canela, eu pensei em Porto Alegre, porque era mais pertinho da gente, né? Hoje eu já não penso mais. Hoje eu penso em ficar em Charqueadas, São Jerônimo e realmente trabalhar muito pra região, que foi a região que, graças a Deus, aí me acolheu e a gente tem um prestígio muito grande, então essa é a meta. E agora com o asfalto do Rato, futuramente no Rato e assim vai indo. E isso é engraçado, né? Porque até em casa isso E agora já, o pessoal já começa aconteceu. a cobrar. E a dos sensores do Rato, quando é que vem? Ah, não, aí tu diz, não, quando concluir 100% do asfalto, que falta pouco, de repente... Não posso fazer isso. E se amanhã eles fazem isso, imagina, daqui um mês, aí eu me botei no compromisso. Até o final do ano vai. Aí tu... Não, eu ia dizer o seguinte, que sempre tinha um mito, assim, né, do... Cara, vocês moram muito perto de Porto Alegre, sai daí e vai trabalhar lá. Cara, se tu botar no papel, assim, no papelzinho, assim, certinho, tempo de estrada, que é pertinho, tá? Mas tu gasta um tempo pra ir pra voltar, trânsito lá dentro, gasolina, manutenção de carro, sem falar de estresse. O risco que tu tá correndo na Risco. estrada. Todo dia, né, aquele cansaço. E o salário, porque lá tu tem que pensar que tem muito mais gente, né? Muito mais Então profissional. a concorrência pra ti lá não é o da região. Tu vai sair de casa, ficar mais tempo longe da família. Cara, não se paga. Não se paga. Ah, eu vou morar em Porto Alegre, então. Beleza. Tu tem que lembrar que o custo de Porto Alegre não é o da região também. Não. E não é a nossa tranquilidade aqui, que tu chegou aqui, deixou teu carro ali, veio aqui de boa, cara. Tu sabe que tu vai voltar e o carro vai estar ali. Eu espero. Contamos com isso. Não. Mas é diferente, sabe? E eu acho que isso vale pra tudo, né? Que a região, ela, claro, tem os seus problemas, mas quem vem de fora pra cá, como é o caso do nosso amigo e teu cliente, Giovanni Luigi, um abraço pro nosso amigo. Giovanni, um grande abraço. Verdade. Uma das coisas que ele falou pra nós, né? Cara, o interior é muito bom, cara. Charqueadas é tão pertinho. E ele adora caminhar na vila, cara. Sabe? Poder de boa. A gente não pensa nisso porque é uma coisa que a gente tem. Sim, eu tenho um primo que morava na zona norte de Porto Alegre e ele dizia: cara, se eu pegar o circular pra eu chegar no serviço, é basicamente o mesmo tempo que eu tivesse indo de Triunfo trabalhar. Imagina. Então, não, isso... Eu vivi isso agora, né? No último ano eu tive uma experiência que realmente, tá? Desde o início, foi uma vontade que eu tive de empreender, não deu certo, voltei, continuo empreendendo e vou continuar empreendendo na região, na nossa região, onde eu tenho muitos amigos, onde eu tenho familiares, muitos clientes, amigos e clientes, onde a gente é bem quisto e bem visto. Então isso eu não vou abrir demais, nunca mais vou abrir, né, a mão disso. E aí entra essa questão. Pô, a região que a gente mora, cara, bom pra caramba. Tu precisa de alguma coisa que não tem aqui? Dá pra ir a Porto Alegre. Vai, entendeu? Mas volta porque tu vai morar mais tranquilo, mais seguro, sabe? Então isso eu não abro mão jamais. Ah, os filhos, daqui a pouco, uma faculdade, precisa, tá aqui do lado, Porto Alegre é do nosso lado. Então, eu já tive essa experiência, né? Tô falando eu, tá, gente? Não tô querendo, né, colocar ideia pra ninguém, mas eu, por experiência, cara, eu vou permanecer aqui, sou bairrista, família do interior, gosto dos costumes tradicionalistas, então, cara, eu não saio daqui, mano. Não saio mesmo, não saio. Já saí, investi, empreendi. Se tivesse dado certo, vou ser bem sério pra vocês, a gente, né, tá passando com a minha filhinha, mas assim, mesmo que tivesse dado certo lá, vou dizer pra vocês, cara, eu viria de volta. Viria porque a minha ausência dentro de casa, muito longe dos restaurantes também, isso também pesa. Porque hoje a Seis Formas, claro que eu não queria isso, né? Ah, Seis Formas é o Everton. Mas não queria, mas queria também. Porque quando a Seis Formas iniciou, e até hoje, é eu que tô lá, é a minha cara que tá lá, sabe? Eu falo muito isso na questão de cultura pra equipe. Gente, pode dar alguma coisa errada, e problemas acontecem, né? Enfim, em todo lugar. Mas eu vou estar lá, Thiago,
olha só, infelizmente aconteceu isso. O presencial até não, tá? A gente não tem tanto, nem teve problema. Mas já teve com delivery, com entrega. Já teve algum problema com entrega. Porque entrega depende de muitos fatores, né? Depende da pizza, do forno, da mão de obra, do entregador. Do cachorro que se botou na frente da moto e a pizza fez assim, exato. bateu o recheio na Mas, tampa. quando acontece isso, é muito importante, aí pra qualquer ramo, né? Tu dá alguma, e eu sempre tive lá. Sempre tava lá. Thiago, cara, me desculpa. E eu gosto muito de áudio, eu gosto muito de ligar. Thiago, perdão, cara. Pô, acabei de ver aqui a foto que tu mandou. Virou a tua pizza. Não é pra isso que a gente trabalha, de verdade, desculpa mesmo. Teve um probleminha, tô refazendo aqui, eu já te envio. Não, mas agora já tá tarde, eu não quero mais. Eu reembolso. Thiago, mas alguma satisfação tem que ser dada. Então eu sempre falo pra minha equipe, gente, claro que os frutos a gente colhe. Mas quando tem problemas, sou eu que tô aqui, ó, e é a minha cara que eu tenho que botar ali a tapa e resolver. Então, a Seis Formas sempre foi isso. E eu me afastando um pouquinho dela, estando em outro restaurante um pouco mais longe, eu não tava ali, sabe? Então, isso também pesou nessa minha decisão de retornar. Claro que eu não faço tudo, muito pelo contrário. Hoje quem atende o cliente é a Rita, que é a gerente aqui de Charqueadas. Lá em São Jerônimo é a Evelyn, que são as pessoas que conversam de fato com o cliente. E às vezes o cliente, até quando elas estão nos dias de folga delas, que tem outra pessoa respondendo, o cliente ainda fala, mas não é, quem é que tá falando comigo aí? Porque já conhece o formato que a gente atende o cliente. Hoje a gente não trabalha também. Posso estar aqui falando uma coisa e o pessoal vai me criticar, vai me apontar. Hoje eu não tenho aplicativo de pedido. Não tenho. Até, infelizmente, teve um problema no Dia dos Namorados com um aplicativo aí, não precisa a gente dizer o nome, mas que caiu. Assim como tem outros também que caem, e aí tu, fica sem, não consegue atender o teu cliente já fez o pedido e pagou. Aí o sistema caiu e tu não conseguiu, ficou meio que no escuro, ficou um monte de situação, e não é só aqui no Brasil, tudo acontece. Mas hoje não. O nosso público-alvo e o que a gente quer é falar com o cliente. O Thiago pede, eu quero minha pizza, mas hoje a minha esposa não quer a cebola. Não tem problema, a gente, né, remove a cebola. Everton, eu chego do trabalho às 11h45, pode me entregar depois desse horário? Claro, Thiago, a gente deixa aqui pra última entrega, mas não te preocupa que nós vamos assar a tua pizza só naquele horário, tá? Tu não vai comer pizza fria. Então isso, esse atendimento, né? Próximo. Isso aproxima, isso humaniza, na verdade, o nome que eu uso. Então isso eu não vou abrir mão nunca, sabe? É trabalhoso? É. A menina lá se desgasta pra caramba no atendimento. Chega a sexta ou sábado, que são os dias de maior fluxo. Bom, às vezes eu olho pra cara dela no final da noite, ela tá cansada mesmo. Porque ela falou com 20, 30, 40 pessoas. Mas isso eu não vou abrir mão nunca, tá? Porque a região te permite isso. Atender um por um, falar com o cliente. Claro, um delivery muito grande, um delivery que atende. Hoje tem casas na cidade aí que atendem 100, 80 pedidos por noite. Não existe como, né, tempo hábil e físico para uma pessoa falar com todo mundo. Mas como não é o meu caso, não é o meu jogo, que eu zelo muito pelo atendimento lá, presencial, mas que também tem a teleentrega, nós não vamos abrir mão disso. Eu até tentei, vou ser bem sério pra vocês, fiz esse investimento em fevereiro, mas, cara, quando a gente botou pra rodar, falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, sabe? O cliente fazer o pedido, sair lá na cozinha e nós entregar um atendimento frio. Não sei, sabe? Se foi, se não foi. Tem que avaliar depois. Ninguém avalia depois no aplicativo ali se estava bom, se não estava bom. Mesmo estando excelente. E o problema não é esse, Thiago. Porque se está excelente, tu vai pedir na outra vez. O problema é quando tá ruim, tu não vai pedir mais. E aí eu não vou saber. Porque tu só passou lá no aplicativo o teu nome e eu não vou saber. Agora, quando eu tenho as conversas, hoje eu não faço mais de novo porque o fluxo está um pouco maior. No início do restaurante, toda segunda-feira, isso é um hábito que eu criei. E até vou voltar a fazer isso novamente. Principalmente por São Jerônimo. Toda segunda-feira eu escolhia 5 clientes aleatórios que fizeram pedido durante a semana. Everton, mas é só 5. Mas é 5. Melhor 5 do que nenhum, né? Escolhia 5 clientes e eu ligava na segunda-feira, horário administrativo, não ia ligar de noite, né? Ligava 4, 5 da noite. Ô, Rafa, tudo bem? Oi, quem é? Ô, Rafa, aqui é o Everton, tudo bem? Isso aqui é o Pizzerola das Seis Formas. Semana passada eu pedi uma pizza. Cara, eu tô ligando pra ver contigo se estava boa, cara, se estava do teu agrado, se tu gostou, uma receita nossa. Vi que tu pediu o pedido ali de sabor Filadélfia e 6 formas, que é o pedido que leva o nome da casa. Tem linguiça, creme de alho poró. Gostou da pizza, mano? Caramba, as pessoas até falavam. Cara, gostei, se assustavam com isso, entendeu? De fato, nunca o pizzaiolo vai te ligar pra perguntar se tá bom. Mas eu fazia isso, velho. Fazia porque é importante cuidar do cliente. Tá, e alguma vez tu já escutou um negócio que te surpreendeu? Óbvio. Não. Graças a Deus, muito elogio. Muito bom. Graças a Deus, muito elogio. Mas algumas vezes também, Everton.
Pá, aproveitar que tu me ligou aí, tchê. Ah, eu não gostei, cara. Ah, pedi uma agridoce lá, não gosto do doce com salgado. Críticas, a gente tem que estar aberto e ser muito tranquilo quanto a isso. As críticas vão existir. Só que aquela pizza, por exemplo, do agridoce, é uma pizza que tem, né, a cebola caramelizada. Então ela é doce. Da próxima vez ele talvez não peça esse sabor. Mas, cara, é importante isso. Tu cuidar do cliente, entendeu? Tu ter um respeito por ele, tu ter... Pô, deu um problema, mano, que nem eu falei, não é que acontece. E é bem pequena a nossa margem, bem pequena mesmo, graças a Deus. Graças ao trabalho e empenho da equipe lá. Inclusive, eu vou aproveitar, isso vai dar um corte, tá? Queria agradecer cada um de vocês da equipe, de verdade. Desde a Rita, o Léo, o João Derlei, nossos cozinheiros, o Gabriel, a Kelly, agora o Thaleson, a galera nova que tá com a gente. São Jerônimo também, o Pedro e o João. O Léo, né? O Leônidas que tá lá de frente, né? Na ponta de lança. A Evelyn, o Derek. Então todo mundo, né? Que tá lá, que se dedica pra caramba. Eu sei da dedicação de vocês. Na cozinha aqui em Charqueadas também, a Fábio, a Gabi. Então... Cada um de vocês, meu muito obrigado, porque se eu trabalho, se eu tento e quero, né, crescer, para trazer melhores condições para cada um de vocês, é porque eu tenho vocês aí comigo. Senão, não poderia estar aqui, por exemplo, teria que estar lá fazendo pizza, organizando a noite. Então, de verdade, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu sou muito grato por terem vocês nas 6 formas e vocês na minha vida. Depois isso aí vai ser um corte bacana. Então, assim, cara... Tem que cuidar do cliente, mano. Tem que cuidar do cliente. Eu zelo muito. Vocês que já foram encharcados, inclusive, tem que ir mais, tá? Quero ver mais vocês lá. Vocês sabem, putz, aquele ato, um simples ato de estar na porta. Pô, boa noite, sejam bem-vindos. Pô, mesinha pro casal? Mesinha pra quantas pessoas? Pô, peraí, não fiz reserva. Não, então, vamos ver uma mesinha aqui pra vocês. Ou então, fiz reserva, eu tô na reserva do Pedro lá. Por favor, ele tá lá esperando vocês na mesa tal. Cara, isso é fundamental, mano. Isso é fundamental em todo lugar que tu vai, sabe? Ser recepcionado. Boa noite, pelo menos, né? Sim. Poxa, boa noite, né? Então, isso é fundamental, cara. Eu acho que para qualquer negócio, isso é fundamental e tem que acontecer. E eu zelo muito por isso, de verdade, lá nas 6 formas. Vocês sabem disso, né? Vocês são amigos e clientes também. Então, isso eu não vou abrir mão nunca. Eu acho que isso é a essência, cara. Isso é a essência, a cultura das 6 formas. E isso eu não vou abrir mão nunca. Nunca mesmo. E eu acho muito interessante como isso é um diferencial, né? Não deveria ser, né? E é um diferencial. Sim. É. Se tu parar pra pensar qual foi o último restaurante que tu entrou que alguém, sei lá, te deu boa noite. Que seja. Que aqui é pequenininho, né? Todo mundo até se conhece. Todo mundo conhece todo mundo, exatamente. Então eu no início, embora não mais... Até assim, ó, de estabelecimento comercial, alimentação, assim, até não tem muito que me queixar aqui na região, porque a gente começa a ir nos lugares, o pessoal vai te conhecer, né? Já. Todo mundo, porque o rosto... Ainda mais o Rafael, que é um ótimo cliente. Mas agora o que eu vejo bastante mesmo é loja, assim, sabe? A loja, tu entra, assim, às vezes assim, o pessoal, assim, parece que só faz, tipo... Pô, tá fazendo um favor, vou ter que parar de conversar agora pra ir lá atender. Vou ter que parar de falar no WhatsApp aqui com alguém da minha família, porque... Cara, é triste, mano, é triste porque o atendimento é o básico. Lá no início, de novo, hoje não mais, porque a gente começa a levar a régua, né? Eu não tô falando da 6 formas, tô falando de todos. Opa, o que o Rafa tá fazendo diferente lá? Porque isso é importante, porque a concorrência é muito importante. Eu digo que até que ela é fundamental, tá? Pra qualquer empresa. Tu costuma ir em pizzaria? Sim. Eu vou menos do que eu gostaria aqui na cidade, porque parece que a gente tá indo... me olhar, né, velho? Poxa. Mas não, cara, eu tenho uma relação boa, posso falar assim, ó, tenho uma relação boa com o Zeca, parceiraço, tá? E tendo ele desde sempre, quando eu trabalhava no outro restaurante que eu trabalhei no Rio, com o Daniel, o Dani, né? O pessoal lá da Dom Severo também, conheço eles, todo mundo se conhece, cidade pequena, todo mundo se conhece, já trabalhou com outro, com fulano, com ciclano, mas assim, eu gostaria demais, não vou porque parece, não tô falando nem do proprietário, tô falando da própria equipe, tá olhando assim, a Gabriela veio aqui só pra ficar, né, olhando as coisas aqui. E não é isso. Não é esse o game, galera. Não é, a gente quer ir lá porque quer prestigiar. A gente quer. E uma das coisas que eu defendi, que vocês estavam lá na reunião, um dia que eu fui convidado pra falar um pouquinho, é isso. Se a gente não se ajudar, galera, nós aqui da região, tá? Se a gente não se ajudar, mano, a gente não pode esperar que venha uma pessoa de fora e resolva o nosso problema. Não. Então acho que a gente tem que fazer isso. Cara, compra do teu concorrente. Cara, ele vai achar que tá... Azar o que ele vai achar. Compra dele, mano, pra dois fatores. Tá ajudando a economia local e tu tá vendo um produto de um concorrente teu. Opa, caramba, tá boa pra caramba essa pizza aqui.
O que eu posso fazer na minha para melhorar? Não para copiar, não, mas para melhorar também, para levar a régua. E isso eu acho que é fundamental dentro de qualquer negócio. Aí, que nem eu falei para vocês no início, eu recebia muito, parabéns, fui muito bem atendido lá. O teu atendimento, o atendimento do pessoal, parabéns. Eu ficava assim, claro que isso é muito bom, enche o teu ego, mas isso é o mínimo, poxa. Se eu tô com um estabelecimento aberto, é o público mínimo que eu tenho que fazer é atender bem. Agora, aí eu partia pra segunda pergunta, né? Tá, e a pizza tava boa? Quero mais, né? A minha maior pergunta. Não, pizza também, cara, fantástico, tava equilibrado, tava tudo muito bom. Só que, cara, a partir do momento que tu tem um negócio, um comércio, tem que atender bem, seja o que for. Se tu tá vendendo balas, tu tá vendendo pizza, tu tá vendendo roupa, tu tá vendendo posto de gasolina, o que for, eu acho que tu tem que ser bem atendido. De verdade, isso a gente tem uma carência, mas é que culturalmente as empresas não treinam a galera para atender bem. É treinamento, né? Treinamento. E eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás, vou puxar aqui pro assado também, na Redmac Trevo. Eu fui vendedor de 2004, 2005, 2006 e 2007. Fui vendedor. E isso já há muito tempo atrás, não tinha internet, não tinha a empresa, como era uma rede, né? Mas eles já investiam muito nisso, em treinamento, sabe? Treinamento. Às vezes tu ficava, tem um treinamento lá pra vender tinta, por que eu vou fazer esse treinamento? Não, cara, tem que saber como falar, tem que atender a galera. Então, se as empresas se preocupassem, não tô falando que... E é caro, tudo é caro, né? Investir é caro. Mas se preocupa muito no atendimento, sabe? Do teu profissional ali, atender o teu cliente, porque a empresa depende disso para sobreviver. Sim, da venda, claro. Né? Da venda. Aí é bem legal falar, porque assim, meu primeiro trabalho profissional foi vendedor de material de construção. Aí eu falei, poxa, cara, vender metas e existe uma cobrança. Eu não quero isso, vou ser metalúrgico. Né? Porque daí tu vou pra dentro de uma fábrica e ninguém vai ficar me cobrando meta. Putz, me formei, fui lá, caí na metalúrgica. Putz, meta de produção. Ó, aqui é o comercial, vender, tem que vender isso, meta e meta. Eu, por que tu não produziu X aqui? Poxa vida. Aí tive um convite, né? Sou muito grato. Fui trabalhar no restaurante. Pô, venda também, cara. Tem que vender, E aí, cara, é isso que na verdade, toda empresa depende disso. É venda, né? Precisa vender. É o que move o mundo. Vender. Eu falei, não, quer saber? Eu vou ter que ser um bom vendedor, diferente do ramo que eu estou. Inclusive, eu tive um impasse dentro de uma empresa que eu tava trabalhando. Cara. Para de ser isso, ser o quê? Para de ser vendedor. Tu já é responsável por outra parte, tu é o gerente. Tem que ser diferente. Eu falei, cara, se eu não for vendedor, nada disso aqui vai funcionar. Eu acho que todo mundo, a gente tem que ser, a primeira coisa, vender. Depois, tu entrega, depois tu cuida como tu tá entregando, sabe? Se tu vai conseguir entregar. Mas, cara, qualquer empresa é a venda. Sem venda, hoje, não existe nada. E é um ciclo, né? Nossa. E aí, depois, pra te fazer outra venda, claro, tu vai ter que entregar, vai ter que ser bom, conseguir de novo vender para aquele mesmo cliente, pra chamar outros e vai embora. Então, tudo é venda. E no meu ramo, na pizza, tem que vender, tem que entregar, eu fico triste. Rita vai saber do que eu tô falando. Às vezes a gente contrata algum trabalho que nos venderam lá no trabalho. Putz, cara, ou não entregam no prazo, ou não entregam a qualidade que foi prometida, e aí ela ainda brinca, pô, será que é só contigo isso, cara? É que tu é tão bonzinho em falar com as pessoas que as pessoas não te entregam o que eu falei, não, infelizmente a gente sofre com isso, não é só eu acho que todo mundo sofre, e não tô falando de comida, tá? Tô falando de outros produtos. Tudo, né? De tudo. E, cara, se preocupa em entregar o que tu te propõe a fazer, cara. Vende, de novo, primeiro vende, né? Mas te preocupa em entregar o que propõe a entregar no prazo, com a qualidade combinada, porque senão tu não vai ter um cliente de novo, tu não vai ter recorrência de cliente, sabe? E aí vão falar mal, porque poucos vão falar bem, né? Foi lá, foi nas 6 formas, foi bem atendido, comeu bem, mano, pra isso que eu tô aqui, pra isso que tu foi lá. Vai passar no caixa, boa noite, muito obrigado, Thiago vai vir pra casa. Agora se tu foi lá, se tu não comeu bem ou tu não foi bem atendido, tu vai falar no outro dia. Isso é estatístico, tá? Cada 10 pessoas, né, uma fala bem do lugar que foi, quando teve uma experiência boa. Cada 10 pessoas, se teve uma experiência ruim, 5. Então, 50% dessas explanam para outras. Ou no trabalho, ou na tua família. Então, cuida do teu cliente. De novo, cuida do teu cliente. Eu até fiz um post lá no dezembro, que era um período de bonança, né? Dos restaurantes, tudo lotado e tudo. Cara, cuida do teu cliente. Te propõe, sabe? Não superlota, porque tá precisando vender. Porque tu vai superlotar e 30% daquelas pessoas vão sair mal atendidas, vão comer mal. Vocês vão estar muito cheio. E aí lá o janeiro... Não, e aí... Não, nem... Cara, o zum e o cheio acontece.
mas elas vai demorar para comer, vão comer mal, enfim, aí lá o janeiro, fevereiro, março é o reflexo do dezembro. Dezembro tu lotou. Foi a oportunidade de tu mostrar o teu produto pra galera. Aí vem família tua de longe, tu vai levar lá pra comer. Se tu tiver uma experiência ruim, mano, janeiro, fevereiro e março tu vai estar tão brabo comigo, velho, que tu não vai nem... Se tu pensar em comer, tu não vai querer ir lá. E acontece muito, tá? Restaurante acontece muito isso. Então, fiz um post lá em dezembro falando disso. Cuida do teu cliente. O que tu te propôs a fazer, faz. Se pegou uma reserva que lotou a casa, não pega mais, tá? Porque não adianta, não vai conseguir. Eu tenho lá 80 lugares e era isso. Quero atender, gostaria de atender todo dia 80 pessoas. Não consigo. É meta, mas a gente não consegue. Mas quem vai lá, atende bem. Quem se propõe no teu estabelecimento, atende bem. No delivery também, a gente trabalha, a gente cuida muito disso. Queria vender, óbvio, muito, 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 mas tem dias que não dá. Quando a gente vê que a produção não vai acompanhar a demanda, a gente para de pedir pedido. Tá? A gente, Thiago, te agradeço, mas de verdade, hoje eu não vou conseguir te atender. Não acontece muito isso, gostaria que acontecesse também muito, mas não entrega, né, errado. Não entrega... Até porque a pessoa que tá pedindo é melhor ela já, de cara, assim, saber que não vai ter do que... Bah, cara, uma coisa que aconteceu aqui na região comigo. Eu fiz um pedido no... Agora tu vai dizer, viu? Fica usando essas porcarias. Fiz um pedido no iFood. E era um dia que eu não devia ter feito isso, porque, né? Comprei num lugar que eu nunca tinha comprado. E eu pensei, cara, preciso comer um negócio aqui. E era um dia de corrida, assim. Acho que a minha filha não tava dormindo muito bem e tal. E a gente tava, assim, exausto. Ia dar um tempinho ali pra comer alguma coisa. E tipo, isso que vai demorar 40 minutos, 50 minutos pra entregar. É esse tempo que nós vamos fazer. Tá dentro do... Vamos pedir. E era uma coisa fora, eu nem me lembro o que era, mas era uma coisa que a gente não costumava comer. E tipo, vamos pedir isso aqui então. Tô esperando até hoje. Puta. Cara, nunca aconteceu isso comigo. De tu pedir, pagar, tu manda a mensagem automática ali, tenta falar com a empresa não te... É frio, né, cara? Esses aplicativos, de novo. Como é que pode, cara? Aí, ainda, pelo menos, como foi pro aplicativo, ele me estornou e fez o Pix de volta, no caso ali. Mas eu perdi, eu não jantei nada naquela noite, eu e minha esposa. Aí vocês ficaram brabo, a filha... A filha... Não, exatamente. Então, cara, e outra, aí nunca mais eu vou pedir ali. Mas... Como é que pode, né? Eu fico pensando isso. Como é que o estabelecimento deixa acontecer isso? Não, mas é mais corriqueiro do que a gente imagina, tá? Não tô defendendo, tá? Não tô defendendo esse erro que aconteceu. Provavelmente foi um dia de muito fluxo, tá? Provavelmente, enfim, pode ter acontecido N situações. Mas o que tem que acontecer, que é o que a gente trabalha e zela muito lá, cara, entre em contato com o Thiago, entendeu? Pô, fala pra ele. Nem que, às vezes com vergonha. Mas no outro dia, sei lá, porque a gente vê, tá? Porque eu tive lá em Canela o iFood, que, né, trabalhei lá com o iFood, porque é uma região que, pô, trabalha muito, a demanda é isso, regionalmente falando, lá, né? Aquilo lá tem que ter aplicativo. Mas no outro dia, tu vê no teu aplicativo, pedido do Teodoro aqui, cancelou, e aí tem ali o teu texto, cara, pô, esperei, entra em contato com o Thiago, cara, de verdade, perdão, aconteceu um erro, sabe, a demanda, a gente não conseguiu acompanhar a demanda. O iFood acontece, tá? De cair fora do ar, sair fora do ar. Saiu fora do ar o sistema em 1 hora, a gente não viu, cara. Quando vi, pode acontecer, cara. Só que o que não pode acontecer é não dar satisfação, entendeu? É tu não... Tipo assim, já que se tornou, a vida que segue. É isso aí. Vamos embora. Não perdeu nada, azar. Perdeu o cliente, entendeu? Mas eu sei, tá? De novo, sei que é difícil cuidar disso, cara. Sei que é difícil lidar com o cliente, sei que é difícil. Tudo é. Mas aí, eu me torno repetitivo às vezes. Joga outro jogo, mano. Se tu não tá disposto a isso, joga outro jogo. Empreendedorismo é isso, velho. É tu saber ser criticado, receber as críticas e evoluir com isso. Opa, o que eu vou melhorar com isso? Verdade, isso aqui aconteceu. Não, isso aqui não aconteceu. Pera aí, só um pouquinho, que nem tudo, né? Os clientes têm sempre a razão? Não, nem sempre tem a razão. Nem sempre. Mas, a partir do momento que tu tá disposto a resolver as situações, mano, cara, já é meio caminho andado. Não quero, que ele falou, quero só investir no ramo de alimentação. Mano, isso não existe, tá? Isso não existe, isso não dá certo. Investe em outra coisa, investe em fundo imobiliário, pega o teu dinheirinho e aplica no banco, apesar de ser ali um percentual baixo, mas não investe nisso.
Porque hoje, no ramo de restaurante, velho, tem que gostar, tá? Tem que ter um carinho, porque é comida, nós estamos lidando com comida, tá? Tem que ter carinho no que tu faz, gostar do que tu faz, tem que gostar de gente. Eu já tive amigos que, não gosto de falar com as pessoas. Peraí, mano. Tu tem um restaurante, tu tem uma loja, então tá no ramo errado, vai fazer, investe em outra coisa, investe no ramo rural, né? Investe em boi, investe em outra coisa. Mas restaurante não é assim. Restaurante depende de uma dedicação muito maior do que... Eu lembro que lá no início as pessoas falavam... Meus amigos falavam pra mim, deve ser tribom, né? Só trabalho de noite. Bem legal ouvir isso aí, né? De noite, eu brinco e falo, é a hora do show. Das 7 às 11 horas, 11h30, é o horário do show. É o horário que tu tá lá pra te atender e servir o cliente. Mas e o resto tudo, né? Que parte de organização, treinamento, compras, muito importante hoje, né? Dentro de um restaurante é o compra. É que eu falei ali no início. Dentro de um restaurante, como qualquer empresa, tem que controlar o que entra e o que sai. E esse é o jogo. Isso aí é a parte que te ajuda a ganhar muitas partidas, né? Exatamente. Comprar bem. E não é nem o comprar bem, Thiago, na verdade. Vou ser bem sério pra ti. Às vezes é o vender bem. O vender bem. Porque eu trabalho com insumos e não abro mão disso. Insumos de qualidade. Que às vezes tem, dependendo do insumo, isso é sazonal, época do ano, pum, vai lá pra cima. O que eu tenho que fazer, Galo? Tem que abraçar. Agora eu já te acostumei a comer um requeijão de qualidade, uma mussarela de qualidade. Eu não posso agora, em determinado período do ano, porque ela subiu, eu comprar uma mais barata. E o cliente nota, né? Óbvio. Ainda mais existe. pizza. A pizza é muito difícil tu enganar as pessoas. Não tem como. Não, cara, Tu não é assim, pizza. não, isso aqui... É uma pizza, é um lanche, é um X, é uma massa, é uma carne. Cara, não, ninguém é enganado. E eu acho que a partir do momento que tu engana alguém, aí é falta de ética profissional e de respeito com o teu cliente. Então isso não pode acontecer. Então eu não abro mão disso. Putz, mas tem épocas que tem determinado item que sobe 30%. Nós estamos falando em 30%. Só que eu não posso. Peraí, deixa eu olhar aqui. Não, a pizza do Thiago era 90, agora eu vou botar a pizza a 130. Não, isso não... Tem situações do ano que eu tenho que abraçar e segue o baile. Aí eu tenho que só cuidar da onde eu posso, né, economizar outra coisa. Na luz, será? Nos equipamentos, peraí, o que eu posso economizar? Mas não no insumo. No insumo, jamais. A gente tem um item lá que é a burrata. Pô, graças a Deus, um item que vende pra caramba, gostoso pra caramba, mas um item muito perecível, muito mesmo. Ela tem só 12 dias de validade, porque é um laticínio fresco, que ele é feito, que ele é elevado a uma temperatura muito alta, depois se retorna a uma temperatura ambiente, e ele é 12 dias, mano. Se em 12 dias não for consumido, não tem o que fazer, sabe? Só que é um insumo muito bom, graças a Deus, tem uma aceitação legal. Não veio essa semana de um fornecedor X. Putz, eu peguei ontem de manhã cedo meu carro, fui lá em Glorinha trazer esse insumo, porque eu não posso no final de semana não ter. Já aconteceu? Infelizmente já. Mas custo muito mais alto de buscar. Não é no fornecedor que eu estou acostumado a comprar, é em outro. Então também é maior o valor, mas paz e ciência. Paciência, né? Vamos lá, porque o meu cliente não pode chegar no restaurante com uma expectativa e eu tá lá, hoje não tem. Então assim, eu não abro mão da qualidade do insumo. Isso aí a gente pode fazer daqui 2, 3 anos de novo. Porque às vezes ele chegou lá aquele dia fazendo propaganda pros amigos. Vamos lá que tem a burrata lá também. E tem locais que acontecem, né? uma dessas. Seguido tu vai, tipo, hoje infelizmente não tem, mas tu vai na outra semana, pô, de novo não tem de novo. Sim, agora, claro, até acho que foi pela questão de ser um shopping menor, mas eu tive no shopping de Gravataí, e aí eu fui comprar aquele do frango lá, o KFC. Aí tipo, tá, beleza, cheguei lá no painel, hoje eu tô a fim de um hambúrguer de frango. Tudo indisponível. Tá, vou pegar o franguinho frito, indisponível. Só tinha coxinha da asa, assim. Fui pra outra loja. Putz, não me deixa feliz isso, tá? O que eu vou falar agora. Mas às vezes vamos falar numa outra rede de hambúrguer aí, top. Tu vai lá, indisponível. Aí eu falo, eu faço das tripas o coração pra não faltar nada. Aí o cara vem aqui numa rede mundial e não tem certo insumo. Se um dia ficar sem lá, eu também não vou ficar sem dormir por causa disso. Mas claro que eu cuido muito pra que isso não aconteça. A equipe toda cuida lá. Tu pensa, tipo, é o KFC que se vende pelo frango, não tinha frango. Não tinha o frango. Então, a gente cuida muito das compras, né? É fundamental. A mesma coisa do McDonald's. Se não tiver o Big Mac, que é o marketing deles lá... Mas aí é exceção, né? Exceção. Sim. Mas acontece, né? Infelizmente, acontece. Mas que a gente falou, isso é muito ruim. E aí entra por uma série de coisas, sabe? Um restaurante não pode ter um cardápio muito extenso. Tu não pode ter muita coisa que tu não vai conseguir servir, tá? Porque às vezes tu vai num lugar, tu olha assim,
tu vê que não vai, sabe? E aí eu trabalho em cozinha, né? Eu olho assim, meu Deus, ou a galera é muito boa no que faz, ou o custo de fazer tudo isso é muito alto. Então, a gente tenta, tu tem que ter um cardápio, né? Muito bem organizado, otimizado, que se chama, pra te não pecar nisso, né? Então, eu tenho lá muitos sabores. Quantos sabores tu tem aí? Hoje são 32 sabores salgados e 8 sabores doces. São bastante. Mas você sabe que na criação desses sabores, eu posso falar isso com toda a propriedade do mundo. Ninguém inventa a roda. Ninguém. Vocês não inventaram a roda criando isso aqui. A gente vai lá e claro que a gente olha os topos e a gente tenta se espelhar. Não que a gente vai fazer igual ou chegar naquele, tomara que sim, né? Mas a gente vai, né, fazendo coisas que dão certo. Então, eu tenho 3 sabores hoje dentro do meu cardápio que são meus. Eu criei esses sabores. Pô, isso eu posso falar de peito inflado. Mas os outros, mano, são sabores muito bons que vendem em outros grandes lugares que eu trouxe pra dentro do meu cardápio. E um cardápio, ele é montado... Eu tenho 3 sabores, tá? Somente 3, que tem um insumo só, específico para esse sabor. Tá? Os outros sabores, cada item abastece quase 4 ou 5 outros sabores, entendeu? Então essa otimização de insumos dentro de um restaurante é muito importante. Porque senão, cara, se tu tem muita coisa, velho, uma hora vai dar B.O. Uma hora vai faltar. Uma hora tu vai comprar um insumo, ele não vai vender, vai perder. Então, a cada 6 meses, também para trazer novidade, cada 6 meses a gente faz uma troca de sabor. Cada 6 meses eu incluo 2 sabores e tiro 2. Eu tiro os que estão menos vendendo, estatístico. Ó, o que estão menos vendendo aqui? Esse aqui não tá saindo tanto. Falo lá, reunião com a equipe, enfim. Então, esse a gente sai. Na última agora, quando a gente inaugurou Canela, desculpa, São Jerônimo, corta isso aí. A gente, tô brincando. Eu inclusive instiguei a equipe, falei, ó, vou tirar esses 2 aqui que não estão vendendo, um é um sabor que eu tinha um carinho enorme, então vamos colocar outros 2. Galera, chamei minha gerente, meu pizzaiolo e meu maître. Galera, com vocês. Eu, né, crio e tudo, mas agora eu preciso também de vocês. Por favor, criem. Dei assim pra eles, né, dei a caneta e papel. Tô aí com vocês. Se vocês acharem que vende, vamos... Se não der, uma experiência, daqui 6 meses a gente muda de novo. Escolheram lá 2 sabores, claro que ninguém inventou a roda. Olharam 2 sabores, olharam pizzarias, né, que a gente segue, que a gente tem como referência, e inserimos mais 2 sabores. Mas tudo com insumos que a gente já tinha em cardápio. Sabe? Não vamos criar um insumo lá que só dá uma época do ano, né? Não. Aí vai dar BO, né? Não tem como vamos fazer uma pizza de pinhão. Pô, como? Se só tem pinhão uma época do ano. Então, isso tem que ter um cuidado muito grande dentro de restaurantes para te não pecar com isso, porque senão o risco de dar BO é muito grande. E dentro de um restaurante, isso é muito importante eu falar aqui, o lucro, ele é baixíssimo, tá? Galera, o pessoal acha que vai lá ver o restaurante lotado. Não é não. A margem é pequena dentro de comida, né? E aí quando tem uma operação, né, é menor ainda, porque tem um custo muito alto, tem uma operação. Então tu não pode errar, tá? A grande vantagem, eu falei várias vezes, de eu ter aberto as 6 formas, como eu tinha experiência de 5, 6 anos já com restaurante, era saber o que não fazer. Porque como eu trabalhei na gestão, tanto operacional e financeira de um restaurante, antes de abrir o meu, então eu sabia o que não fazer. Isso me deu vantagem, como eu não tinha muito dinheiro no início, né? Mas me deu vantagem de não fazer investimentos que a gente sabe que não vai dar certo. Sabe? Tu não pode criar produtos que tu... vamos dar um exemplo aqui. Hoje eu sirvo pizza, sou muito bom no que faço, isso eu posso falar. Mas eu tenho que criar para o inverno um produto sazonal. Mas eu não posso criar um produto que vai me gerar um custo altíssimo, que não vai me dar retorno, sabe? Então isso dentro de restaurante tem que cuidar. Coloca fundir. Mano, para te comprar panelinhas e coisa, é um investimento de 15, 20 mil reais. Que tu não vai tirar isso em 2, 3 meses só pro inverno. Então não é o game que eu vou jogar. Então tem que cuidar isso e a galera às vezes não cuida e vai na onda do que tá dando certo lá na internet, tá em alta lá no TikTok. Mano, tá em alta, mas lá em São Paulo, lá no Rio, e calma, será que pra nossa região isso vai dar certo também? Então, não é só a região, às vezes restaurantes acabam fazendo isso e acabam se estrepando porque não é o que o teu público-alvo tá querendo. Então, isso tem que cuidar muito, essa questão de investimento dentro do restaurante, porque, de novo, a margem é pequena e o lucro é baixíssimo. E a gente já vai se encaminhando aí para a parte final, mas uma dúvida assim que eu tenho é como é que tu costuma fazer assim,
por ingrediente, assim, tu planilha eles, assim, na questão de custo? Porque, por exemplo, vamos lá, uma pizza. Uma pizza ela é composta por vários ingredientes ali, né? Pra te montar o preço dela, pra conseguir ser uniforme esse valor e ter uma margem de custo, cada coisa tem um valor diferente. Não sei se tu tá entendendo. Claro, óbvio. E muita gente vai perguntar isso, mano. O pessoal não sabe. Pois Dono de restaurante. Isso tem internet hoje, velho. CMV e DRE, tá? São os custos médios variáveis e são os custos de operação. Quanto custa um produto pra ti? Isso, se tu não souber, cara, tu tá no jogo errado. Tu olha pra uma pizza ali e tu já diz, pra mim isso aqui custa tanto, no mínimo tem que vender por tanto. Exato. É que às vezes, sabe o que o pessoal mais faz? Pera aí, comprei aqui uma picanha, 150. Eu vou assar ela, eu vou vender a 300. O pessoal faz isso, tá? O pessoal faz isso. Simplesmente pega o produto, bota 100% e vende. Tudo bem, cada um faz o que quiser dentro da sua empresa. Mas e aí, tem que dar vezes, certo. Sim, mas aí às vezes o custo que tu vai pagar o cara que assa o churrasco. Mas a galera não faz essa conta, mano. O garçom. Eu tive no início a gente fez isso, eu fiz isso rigorosamente, caneta, papel, calculadora e a Rita, que é a gerente hoje, do meu lado a gente fez isso pizza por pizza. Hoje já tá um pouco mais automático isso, digamos assim. Mas se tu não souber o custo do teu produto, velho, mano, a chance de dar errado é muito grande. Porque a grande maioria das pessoas fazem isso. Se eu comprei isso por tanto, porque é simples fazer, tá? Tua pizza, a minha massa tem 380 gramas, tá? Vai na nossa pizza 6 formas, 90 gramas de molho, 220 gramas de mussarela e ainda, dependendo do recheio, vai a quantidade de recheio pra cima dessa pizza. Isso tem um custo. O item tem um custo. Mussarela tu paga hoje R$32, R$39,90 quando no período de alto o quilo. Tu divide por 10, cada 100 gramas R$3,90, 20 gramas. Isso é simples fazer. O custo do produto ali. Só que aí esse é o custo fixo. E o variável? Mas tem gente que eu acho que não tem nenhuma receita padrão, né? E também um problema de restaurante. Se tu não tiver... Porque provavelmente a tua pizza tu tem que saber. Tem que ser daquele mesmo formato. Diferente de quem faça, porque não pode vocês ir lá um dia, tava bom, no outro dia, não tava tanto. Acontece? Não, claro que acontece. Porque é muito manual nossa pizza, né? Às vezes o cliente, não gostei que hoje a borda tava muito grande. Pô, sabe? Eu até gosto, porque a borda grande é sinônimo de que a massa fermentou da forma que tem que ser, a massa tá aerada do jeito que tem que ser, mas... Agora, a questão de recheio não pode. A gente cuida muito isso, sabe? Acontece, de novo, acontece. Mas o custo da tua pizza tu tem que saber, e aí vem o variável. Que, putz, mão de obra, quantas pessoas na operação tem, energia, água, tudo isso tem que estar no custo do teu produto, sabe? E às vezes a galera não faz essa conta, acha que tá vendendo bem e não tá, e aí lá no final a conta não fecha. Passa uns meses e tá no vermelho. Não é nem mês, cara. Eu falo eu tive um amigo que teve um delivery de almoço. Ele vendia, muitos anos atrás, não vamos dar o nome, ele vendia 10 pila marmita. Enquanto já tava 15, 16 na cidade. Eu falei, tchê, tu tá pagando pra entregar o teu almoço. Não, que o meu insumo é barato, que eu tô comprando na Seara. Tchê, não tá. Só de embalagem aí, que eram 2 embalagens de isopor, só de embalagem é R$3,50, ok? Sobra R$7,50. Conta não fecha. Não, mas aqui eu pesei, que assim, deu R$5 de insumo. Tá. E tu não se paga, o teu gás não paga, a luz não paga. Ele ia de carro no carro dele. O teu carro, tu não tá botando essa conta, irmão. Não, mas só pra... Deu 2 meses e ele fechou. Mas de certo vendeu pra caramba. Meu, nem sabe o que acontece. No início ele foi lá, fez um investimento, comprou no Banri pra 30. E naqueles 30 dias ele teve que ir vendendo. Só que quando chegou no 30 lá não fechou, a conta não fechou, não cobriu o que ele pagou. Por quê? Porque ele não fez, né, o custo do produto dele. Então isso acontece muito. Não era pra acontecer, mas acontece muito dentro do restaurante. Muito. De restaurantes, né? Muito. Por isso que eu quero agora, e vamos, né? Agora partindo pra esse lado final, que tu tinha me questionado lá no início, o que tu pretende, Everton? Eu pretendo muito, cara, trabalhar pra nossa região. Trabalhar para Charqueada, São Jerônimo, Arroio dos Ratos, Triunfo é do outro lado do rio, né? Mas é Triunfo, né? A gente tem esse fator do rio. Eu que eu digo. Mas Triunfo pra região, cara. De fato pra região, porque tem um potencial enorme. Eu tô pertinho de casa, sou bairrista, vou dormir em casa todo dia. Mas assim, para trabalhar pra região, tem que cada vez trazer mais novidade, cada vez atender melhor o cliente, subir a régua, que eu falei ali. E isso envolve uma boa entrega, uma embalagem cada vez melhor. Custo de embalagem, por exemplo. A gente tem uma embalagem lá, enfim. Vamos melhorar a embalagem? Vamos. Mas uma embalagem hoje boa, em torno... Hoje a gente paga R$3,75, em torno de R$5.
só 1,25 a mais. Só. Mas bota aí 10 mil embalagens, dá R$2.500. Não entrego isso hoje, nem perto disso. Mas todo custo tem que ser, sabe, bem planejado. Não pode só sair comprando. E, sabe, um grande empresário esteve lá jantando comigo esses tempos. E eu falei pra ele de um projeto que eu tinha pra pizzaria aqui. Ele falou, vem cá, muito experiente mesmo, tá? O cara já... Isso que tu tá falando pra mim aí, vai te trazer algum retorno? Eu não vou vir aqui por causa disso que tu me falou, que era a fachada, sabe, da pizzaria, lá dar uma revitalizada. Eu não vou vir aqui por causa disso. Muito pelo contrário, talvez isso até me afaste da tua pizzaria. Porque eu venho pra cá porque é rústico, é um casarão, pá. Mexe na iluminação. Mas isso, tudo que tu vai fazer a partir de agora, tá? Tem que ser sempre bem pensado, porque às vezes uma atitude que tu toma, né, porque tu viu alguma coisa, cara, te custa caro. Então pensa bem se esse investimento vai te trazer retorno. Bom, se esse investimento que tu for fazer vai te trazer um fluxo de 20 clientes a mais por noite, o faça. Agora, se não vai fazer, não, cara, não investe nisso. Porque é a real, né? Porque hoje todo investimento que tu for fazer é um absurdo. Custa muito alto de tudo. De tudo. E eu ia fazer, cara. Eu tava pronto pra fazer esse investimento e recuei. Falei, caramba, velho. Parei em casa e pensei, de fato, não vai ser uma fachada, um letreiro lá, 6 formas que vai trazer o cliente pra cá. Porque eu já não tô no centro da cidade. Eu tô num bairro, né? É um bairro nobre? É, sou muito grato. E 80% hoje dos deliveries é pra Vila. Vila, Dom Armando, aqueles bairros todos na volta ali. Porque o pessoal tá próximo, óbvio, tá crescendo, né? Aquela região ali tá crescendo, graças a Deus tá crescendo. Mas não é aquele investimento que ia fazer o público ir lá. Pô, tu vende Triunfo. Não vai ser uma placa que tu nem enxerga, nem vai ver, que vai fazer tu vir. Então, qualidade da pizza, o boca a boca. Outra coisa que eu falo, nada em nenhum lugar vai ter o que nós temos aqui. E isso eu sofri na pele estando em Canela. Lá, tava no meio de uma selva, né? Fui só mais um. E como eu era forasteiro, ainda ninguém, né, gostava de mim. Aqui é um lugar na região que a gente vive, que o boca a boca vende o teu produto. Boca a boca vende o teu produto. Então, isso que me fez, né, vou retornar e estar aqui, investir aqui e querer pro futuro, né, muito, muito trabalhar para cá, pro público-alvo, pro nosso vizinho, nosso amigo, cliente, porque aqui as coisas, o boca a boca ainda acontece, sem muito investimento de internet, sem precisar colocar 5, 6, 8 mil reais lá de patrocinado, que era o que eu teria que talvez ter feito em Canela, e não fiz porque eu não tinha, né, esse dinheiro. Mas aqui o boca a boca dá certo, ainda funciona. Então aproveitem disso, né? Vamos aproveitar muito disso. Eu sei que você falou do patrocinado, né? Até, por exemplo, assim, agora eu e a Gabriela, nós fomos no feriadão ali de Corpus Christi, passar uns dias em Capão, e disse, tá, onde é que nós vamos comer? Aí disse, tá, beleza, vamos abrir o Instagram e olhar o que vai aparecer. Sabe? Aí sim, porque é um lugar que não é o boca a boca, veio o turista, veio a pessoa de fora que não conhece. E vocês foram onde apareceu pra vocês. Isso. Não saíram de carro procurando um lugar pra comer. Tá? Olhamos um Rios, 2 ali, pá. Ah, esse lugar aqui me interessou. Aí tu entrou ali naquele Instagram, olharam o que tinha, o ambiente, e tu vai. Nunca fiz, tô fazendo esse movimento, porque como eu abri São Jerônimo, de novo, como que eu fiz? Não tem problema. Se não gostava de rock, era só ter avisado. Como a gente abriu São Jerônimo, de novo, naquele movimento, para não perder cliente, a gente fez um movimento patrocinado aqui em Charqueadas para chegar em pessoas que talvez nunca tivessem experimentado ou comprado a nossa pizza. Então isso eu fiz aqui em Charqueadas. Investimento baixo ainda, óbvio, mas para aparecer no patrocinado, nunca tinha feito. Até então, 5 anos de 6 formas, sempre foi no orgânico. Sempre foi no orgânico e no início as pessoas até falavam, mas tu tá dando muita pizza. Como assim? Todo mundo tá postando stories lá. Eu falei, não, gente, o pessoal posta porque, graças a Deus, gosta e postam stories. Não se tinha também essa cultura, né? Sim. Então, e até hoje tem, eu sou muito grato por isso. E uma das coisas que eu falo, postou, reposta. A Rita lá, o pessoal que cuida não é que cuida, o pessoal que tem as redes sociais nos seus telefones, o Thiago vai lá, posta uma foto, na hora já reposta. Tá feio, não ficou bonita a foto do Thiago. E daí, o Thiago não é fotógrafo? Nem eu não sou, e nem Theo, nem ninguém. Postou uma foto, cara, nos prestigiou, velho. Nos deu ali a oportunidade de estar no Instagram do cara. Reposta na hora e agradece, dá um muito obrigado. Que isso foi o que vendeu as 6 formas, tá? E claro que daqui pra frente talvez seja diferente.
Eu preciso cada vez mais estar patrocinando o Instagram e pagando para aparecer, mas até hoje foi assim e isso também não vou abrir mão. Agora eu tô fazendo encharqueadas para tentar aumentar um pouquinho a venda, porque eu tenho São Jerônimo que tá tirando um pouquinho dos clientes daqui. Mas também é do jogo, né? Tá saindo um bolso indo pro outro e tá tudo certo. Então, o importante é atender bem o cliente. Não, e esse efeito das redes sociais tem, porque, por exemplo, assim, às vezes tu vê lá uma churrascaria em tal lugar que tu nunca ia passar. Mas aí tu vê, olha só, nem sabia que tinha uma churrascaria. O cara foi lá, olha aqui. Aqui mesmo, abriu, acredito eu que abriu há pouco tempo, porque eu vi no Instagram há pouco tempo, uma Gibileca, né, que é uma loja ali na entrada de Charqueadas. Do lado do Giba. Acho que deve ser do pessoal do Giba. É do Giba, claro. Cara, jamais ia saber, nem passo por lá com frequência. Aí eu vi no Instagram assim, disse, Gabriel, olha só, abriu uma loja nova ali, quando a gente for a Charqueadas, vamos dar um pulinho lá. Inclusive um abraço pro Guilherme lá e pro Giba, são meus parceiraços mesmo, sabe? Eu sou cliente deles e eles também são da gente. E eu acho que o Gui tem uma história fantástica também. O Giba, o pai dele, né? Daqui a pouco pra vir aqui seria um baita de um programa também. De fato. Um abraço, Gui. Um abraço, Gui. E exatamente. E o Giba Tintas tem não sei quantos anos de loja. E foi exatamente isso. Ele foi entendendo que, putz, o cliente ia lá pra comprar uma tinta, mas ele também precisava do pincel, daqui a pouco do rodapé, daqui a pouco, já que eu tô pintando, eu vou trocar essa tomada. E já que eu também já tô pintando, aquela luminária já não tá legal, vou trocar lá também. E aí, só que pra não segregar muito na mesma loja, ele abriu do lado empreendedor, né, enfim, e aí, diferente de mim, tem força de investimento, né, óbvio, com os anos que ele tem. Abriu do lado, mano. Hoje tu vai lá, compra tua tinta, mas opa, peraí, tu já compra tudo ali do outro lado, no Gibileco, Gibaleco. E antes disso, quando ele era ali no centro, acontecia direto que, uma época que eu tava construindo aqui, até o prédio aqui, eu parava de perguntar, porque às vezes cara, e tu tem tal coisa que faltou lá? Tem. Não, na época. Sim. Thiago, não dá, porque aqui não tem espaço. A gente vai ter que dar um jeito. E deram. Porque eles sabem que eles iam vender, cara. Todas as pessoas que iam comprar tinta também comprariam o resto das coisas lá. Que é o produto casado que chama, né? Que é a venda casada, porque... E eu tenho certeza que eles não vão falar agora ali do prédio gigante novo deles. A gente se arrepende. Não, né, cara? Não. Porque eles já tinham toda a cartela de clientes, né? Exatamente. Então é bem legal. Tem uma história de muitos anos, né? E foi justamente isso que eu falei, negócio do efeito redes sociais, né? Vi a loja, gostei do Rios que fizeram, achei legal, vamos lá conhecer. E tá difícil da galera entender esse jogo aí também, né? Muito, cara. Parece que... Não sei, tem gente que não... Acho que desacredita ainda que dá certo. Não, cara, não é isso. Sabe o que acontece? É que, de novo, nesse ramo, Thiago, cara, de venda, de empreendedorismo, cara, tu tem que ser muito persistente. Porque eu ouvi isso de um cara, apontou na minha cara, e falou, tu tá falando isso porque quando tu voltou com as 6 formas já tinha 20 e poucos anos, negão. Tu não começou do zero. Começa do zero. Que nem o pessoal abre e fecha. Realmente, é muito difícil. Que nem eu falei pra vocês, cara, é muito difícil pra qualquer ramo. Só que, quando tu te propôs aquilo, tu tem que saber que tu tem que trabalhar pra caramba, cara. Tem que ser o que mais trabalha. Aquele negócio de segunda a sexta-feira, cara, não tem problema nenhum. Querer ser funcionário público, querer ter tua formação, porque o pessoal fala muito. Fulano é funcionário público. Mas tu estudou o que o cara estudou? Tu formou o que o cara formou? Tu passou em concurso, o cara passou? Não, então não fala do cara. Tá? Mas enfim, quem quer ser empreendedor, negócio de trabalhar pouco, ganhar muito, não existe, tá? Não existe. Tem que trabalhar 7 dias por semana, mano, das 8 da manhã às 2 da tarde, da noite, digamos, 2 da manhã. E às vezes é nesses horários que tu tem as melhores ideias ou que tu consegue desempenhar melhor o teu trabalho. Mas o problema é que às vezes a galera não tá disposta a isso. A galera acha que é um mar de rosas, que eu vou trabalhar pouco, ganhar muito. Não, isso não existe mais. Não sei se já existiu, se já existiu isso. Eu não sei, tá? Mas não é assim hoje que funciona. A não ser... Talvez naquelas épocas de antigamente, que, por exemplo, assim, havia uma loja de ferragens na cidade, havia uma pizzaria na cidade, tipo... Talvez. Ou tu come que aqui era ou tu não assim, come. Talvez. Quer, compra. Não Exato, quer, não tu quer, vai não sei compra. quantos quilômetros. Hoje não existe mais. Hoje Hoje tu não. não quer, a concorrência tá aí, que nem foi a concorrência importante para elevar a régua, mas, cara... Hoje o único lugar que eu aceito um atendimento ruim é boteco. Pronto. Boteco o cara aceita. O bolicheiro lá. Tá, quer?
Mas tá diminuindo, né? Mas mesmo assim tá diminuindo, né? Agora diminuindo. não tem mais, não tem mais. Eu lembro que no bairro que eu me Até criei, existiam 2 e era legal, era isso aí mesmo. Quer, não quer, tchau, dá licença e o outro tá chegando ali. Mas hoje tá diminuindo isso e quem quer trabalhar nesse ramo, quem é empreendedor, principalmente no ramo de restaurante, gente, se não for trabalhar 16, 18 horas por dia, esquece, mano. Vai abrir outro negócio, porque aventureiro nesse ramo não se cria. Não se cria. Não se cria, cara. Não se cria. Se não fizer bem, ali, se não tiver o gosto pela comida, cara, não vai dar certo. Bom, abre outra coisa, né? Abre outra coisa, mas que tu vai precisar trabalhar igual, de verdade. Trabalhar muito, porque não é fácil. Não é fácil. Tu tem que conhecer do negócio, tu tem que saber fazer melhor do que os outros e tem que trabalhar muito, né? Não digo até de eu saber trabalhar mais do que os outros, tá, Thiago? Porque eu já vi vários talentos fantásticos. Eu tenho amigos, tá? Cara, assim, ó, os caras são fantásticos no que se fazem, mas nunca conseguiram dar certo pro seu restaurante. Porque eles são muito talentosos, mas não se dedicam para aquilo. E eu já conheço pessoas que talvez esse seja o meu lugar, que não sou tão talentoso assim, cara. Eu não sou o melhor pizzaiolo do mundo, mas eu sei fazer uma boa pizza. Só que eu sou dedicado pra caramba. Cara, eu brinco não, eu falo pra dentro da minha equipe. Pode entrar aqui pessoas muito melhores do que eu. É óbvio, eu quero que venham. Né? O mais inteligente é aquele que contrata pessoas que te suprem no que tu não sabe fazer. Mas agora pra trabalhar mais do que eu, não, cara. Eu trabalho pra caramba, meninos. Tá aqui, ó, meu filho do meu lado que vai falar. Ontem ele me chamou, triste, que eu tinha que estar em casa pra olhar o jogo do Brasil com ele, porque ele queria que eu olhasse o jogo do Brasil, e tanto que no segundo tempo eu fui, né, Theo? Consegui, né, Theo? Fala que sim. Mas tem que se dedicar, cara, porque senão... Cara, eu já tive lá colaboradores que às vezes quer dar o famoso balão, o Miguel. Não, mas que é assim, que lá eu trabalhei assim, que lá eu faço assim. Não, amor, calma. A cultura da empresa é essa, aqui é assim que se faz. E aí a gente testa as pessoas, né? E tu não é tudo que tu fala. Então, para trabalhar, cara, para trabalhar nesse ramo, tem que ter... Não é questão de ter estômago. Tem que ter perseverança, velho. Porque se tu não ter perseverança, força de vontade, como qualquer profissão, a de vocês. Sim. Quanto lá no início era difícil trazer gente aqui. Quantos convites vocês fizeram? E desculpa, o Thiago me fez alguns. Só que eu explicava. Não, mas eu explicava e tu sabe. Thiago, eu tô em Canela, brother. Desculpa, irmão, não vou poder ir. Tô numa transição. Ah, mas é terça. Eu acho que eram alguns, como tu falou, acho que sim. Ou na segunda. Não sei. Que era o meu dia da transição. Que era o dia que eu tinha 10 horas, mais ou menos, que eu ficava com os filhos. Eu falei, Thiago, imagina. Eu ficava em casa um pouquinho por semana. Sim. Se naquela hora eu chegasse assim... Amor, filhos, só um pouquinho que eu vou lá no podcast e já volto. Bom, eu não sei se eu voltava pra casa. Então, eu neguei. Mas quanto no início era difícil pra vocês trazer galera aqui? E agora, vocês já receberam vencedor presidente do Inter, jogador do Grêmio, né? Eu sou uma formiguinha aqui no meio dessa galera toda. E quantos mais vão vir? Então, no início, é muito dificultoso qualquer negócio. Só que se você não tivesse persistido, trabalhado, e às vezes não dá vontade de desistir, claro, mas... é o que mais dá, né? Mas, de novo, o que difere aquelas empresas que elas vão, né, e ter sucesso e não, é como que elas passaram e superaram o início, velho. Porque toda empresa iniciou, todo mundo iniciou do zero. Ninguém iniciou grande, a não ser um herdeiro, né? Tomara que eu deixe pro meu filho um império com 4, 5 pizzarias, 6, quem sabe? Mas não sei se vai ser esse o caso, né? Mas tem que perseverar muito. No início é difícil mesmo. E parabéns pra todos e pra vocês principalmente. No início é difícil e depois parece que tá no início. Depois... e continua. No início é difícil e depois piora, né? Então... Mas depois os problemas que a gente enfrenta são problemas que só enfrentamos porque estamos aqui. Se não estivéssemos, não ia ter esses problemas, então, né? E não tô falando só financeiro. Financeiro, nem tudo é dinheiro. E claro que a grande maioria das coisas se resolve com ele, mas nem tudo é dinheiro. O resto é tempo, é organização, é talento, né? Que isso vocês têm de sobra. E aí depois, juntando isso com força de vontade, ninguém segura, velho. Ninguém segura ninguém. Não existe alguém no mundo que não deu certo, que não persistiu. Exatamente. Talentoso, o cara lá é muito bom. Mas muito bom, mas é preguiçoso. Ele não vai continuar um projeto dele. Vai ter um sucesso ali, pum. Por que acontece muito isso? As pessoas têm alguma coisa de sucesso, para, daqui a pouco lá, outro para. Porque elas não persistem. São boas, mas não persistem. Agora, quem tem sucesso, tem uma empresa 10, 15, 20 anos, é porque persistiu, velho. E se tá lá, bate palma pro cara, porque o cara, né, fez por onde. Ele passou por muita coisa e superou. Fez por onde. Everton, muito obrigado pela tua presença. A gente sabe que nem tu falou, não é fácil.
mas por um motivo, né, que é complicado mesmo, o trabalho exige muito. E foi muito bom ter aqui a tua presença. A gente espera poder comparecer mais lá, né? Eu espero isso, tá? Eu espero isso. Eu também espero que pra sair de casa é uma briga. Que ele falou assim, não vou dizer que tem que ter estômago. Quem tem que ter estômago é o cliente. No meu ramo, o cliente tem que ter bastante estômago pra ir lá. De verdade. Um prazer e uma honra. Bastante. Uma honra ter aqui batido um papo com vocês, contado um pouquinho da minha história e agradecer demais e parabéns pelo trabalho. E quando precisarem, podem contar comigo, né? Vou ser sempre um parceiro aí do Conversas Afiadas. E convidar todo mundo. Seis Fornos Pizzaria, Charqueadas em São Jerônimo, né? Vamos lá comer uma pizza. Delivery, temos Charqueadas em São Jerônimo, né? Vai ser um prazer atender cada um de vocês. E eu já profetizei aqui que a próxima vai ser em Ratos. Tamo junto, galera. Então tá. Então, muito obrigado pela presença. Agradeço. Foi um baita no programa e muitos ensinamentos que vão além do restaurante. Obrigado. E até a próxima, então. Isso aí, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu! Hey, me cuida a água que é pra não ferver. E me diz logo no repente o que tu quer ser.